Turma, tudo bem? Decidimos gravar um vídeo semanalmente com uma espécie de resumo dos nossos encontros. Semana passada eu postei esse texto, o exercício 7, no Google Sala de Aula. Acabei retirando porque a gente fez algumas modificações, acrescentamos algumas informações e já já eu posto a versão atualizada. O objetivo desse exercício é basicamente revisarmos aquilo que estudamos no semestre passado sobre os casos e sobre as vozes verbais. Todo mundo se lembra, a gente falou várias vezes no semestre passado, que os nomes em grego recebem uma terminação, uma desinência, de acordo com sua função sintática. O caso. E em português a gente sabe que a ordem das palavras indica para a gente qual é a função sintática delas numa frase. Em grego não, em grego são as desinências das palavras e não a ordem que são colocadas na frase que determinam o sentido da frase. E aí, para quem não se lembra das funções de cada caso, colocamos aqui nesse ponto de interrogação as principais funções de cada um dos casos. Então, quando você passa o cursor aqui nesse ponto de interrogação, está bem apagadinho o ponto de interrogação, mas acho que vocês conseguem visualizar. Ele abre a janela dizendo que o nominativo é o caso do sujeito e do predicativo. Quando passamos o cursor aqui no genitivo, vai indicar para a gente que o genitivo é o caso do adjunto adnominal e tem os principais usos do genitivo também. O acusativo é o caso do objeto direto, o dativo, o caso do objeto indireto. Esse texto, Hamitos, nós retiramos do Atenaze, no capítulo 6. Na quinta-feira passada, traduzimos o primeiro parágrafo e a ideia é traduzirmos o segundo parágrafo na próxima quinta. Quem puder, quem tiver algum tempo, poderia postar nos comentários a tradução para a gente comparar as versões. Seria interessante fazer esse exercício. Todo mundo percebeu também que fizemos uma espécie de análise sintática, frase por frase. Então, em amarelo está o sujeito, em verde está o objeto direto, indireto ou a ideia de lugar. E também colocamos em cima das palavras a tradução. Aqui nesse ponto de interrogação abre a tradução. Fizemos isso só com as palavras novas, as palavras que foram introduzidas a partir desse texto Hamitos. Tem várias outras palavras que já conhecemos dos exercícios anteriores. Eu vou deixar também aqui anexado o léxico, um arquivo com todas as palavras que aparecem no Atenas. Acho que o arquivo deve ter umas 5, 6 páginas, um arquivo curtinho. Então, nessa primeira frase, vou dizer mais ou menos qual foi a nossa versão. Fizemos juntos no encontro anterior. Tá? Hominos oikei entecret. Aqui em amarelo, a gente sabe que é o sujeito, no caso nominativo. Oikei é o verbo, oikeu, conjugado na terceira pessoa. E em verde está Creta, que é Creta, a ilha de Creta, nome próprio. Minos, que é o nome próprio também, Minos, o rei de Creta. E oikei conjugado na terceira pessoa. Então, Minos mora em Creta. Na sequência vem esse ponto alto. Ponto alto equivale ao nosso 2 pontos em português. Vimos a pontuação semestre passado. Vou deixar aqui também no anexo. É aquele arquivo que tem o alfabeto, os ditongos, os espíritos, a acentuação e pontuação. Passamos para lembrar esses aspectos da língua grega. Depois dos 2 pontos vem Basileus de este tes nesso. Basileus está em amarelo, a gente sabe então que é o sujeito ou o predicativo do sujeito. Este, o verbo ser, tes nesso está em azul, vai ser o adjunto adnominal. Nesso é ilha. Este é o verbo ser, Basileus, rei. Então aqui traduzimos como é o rei de Creta.
O genitivo é o caso cuja ideia básica pode ser traduzida em português por meio da preposição de. Então, quando a gente pensa assim, é lógico que a gente está pensando de forma incompleta, mas nos ajuda a traduzir algumas frases. Tá? Então, aqui é o adjunto adnominal, tem o de aqui, a preposição de. Então, traduzimos a frase inteira como: Minos mora em Creta, é o rei da ilha. Vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então, repito, quem puder, poste, por favor, embaixo a sua versão. A gente compara, discute ao longo da semana. Certo? Obrigado. Até o próximo